pessoal, tudo bom? Eu sou a Mel Ferraz e você está no canal Literaturice. Hoje eu vim fazer uma indicação aqui para quem gosta de thrillers. E não só para quem gosta de thrillers, mas também para quem gosta de uma história bem escrita, bem desenvolvida, bem amarradinha. E, gente, hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre O Sorriso da Hiena, escrito pelo Gustavo Ávila. Sim, é nacional. O Gustavo ele entrou em contato comigo, querendo que eu conhecesse a obra dele. E foi uma surpresa extremamente agradável. Na verdade, não foi surpresa. Eu já sabia que o livro tem um potencial muito grande de agradar os leitores, porque diversos booktubers aí que eu conheço, que eu sou amiga, enfim, já leram esse livro e amaram também. Vocês podem encontrar aí diversas resenhas a respeito desse livro. Mas eu não esperava gostar tanto assim. O Sorriso da Hiena, como eu disse, é um thriller. Tem o detetive, então, ali no centro, e para ter um detetive você precisa do quê? De crimes. Aqui no caso eu falo de crimes porque estamos tratando de um serial killer. O prólogo, vamos dizer, do livro nos traz uma cena extremamente perturbadora, na qual tem uma criança de 8 anos amordaçada e amarrada a uma cadeira na frente de seus pais, que também estão cada um numa cadeira, amordaçados e amarrados. Ela presencia ali a morte de cada um deles de uma maneira brutal. E quem faz isso faz de uma maneira fria, calculada na verdade, arrancando com um alicate e uma faca a língua do pai e depois matando com um tiro na cabeça a mãe. 24 anos se passam e novamente presenciamos uma outra cena de crime do mesmo jeito, só que com outra criança e com outros pais. A forma do assassinato é a mesma, tintim por tintim, com alicate, com faca, com um tiro na cabeça da mãe e com uma criança de 8 anos. O que separa essas duas crianças que presenciaram a morte de seus pais dessa maneira não são apenas 24 anos. Na realidade, quem comete esse segundo crime, e a gente poderia colocar até no plural, né, esses segundos crimes, é a própria criança que presenciou a morte dos pais na cena, na primeira cena. Estou falando aqui da criança de 8 anos que cresceu. Depois de 24 anos, ela se tornou a monstruosidade que tanto perturbou o seu crescimento. Só que ele não vai parar por aí, como eu disse pra vocês, estamos falando de um serial killer e ele vai tentar reproduzir esse mesmo ritual de assassinato em várias outras famílias, e famílias diversas, então até com pais homossexuais, ou aqueles que vivem em hospício porque têm a esquizofrenia. Enfim, esse é o projeto dele, e esse projeto ele vai levar até um psicólogo infantil. Esse psicólogo é o William, nosso segundo aí protagonista. Porém, ele já foi contatado pelo detetive, que eu contei lá no começo, que tinha, lembra um detetive da história? Que é quem está cuidando desse caso, é o detetive Arthur. Numa parceria então com a polícia, ele já desenvolvia alguns atendimentos com crianças, porque ele é um psicólogo infantil. E nesse caso não é diferente. O Arthur, o detetive, ele procura, então, o William para cuidar do caso da primeira criança que foi aí vítima, porém ele também é contatado pelo próprio assassino. E por que isso acontece? O William, no mestrado, ele defendeu uma tese relacionada ao desenvolvimento das crianças a partir de um trauma da infância, que é o caso, então, do David, que é o assassino, e dessas crianças que o David começa a vitimizar. O que o David quer proporcionar para o William é o que faltava para sua tese ser, assim, mais genial do que foi considerado na época que ele publicou, que é ter o objeto de estudo, um objeto de estudo que ele possa acompanhar durante longos anos. Faltavam então as crianças que passavam por traumas, e aí são traumas bem semelhantes, bem parecidos, assassinato nos mesmos moldes. Tem aí então a questão egoísta do David querer entender o que aconteceu com ele mesmo, e também do William querer desenvolver uma tese que ele já começou e que o tornaria aí mais famoso no seu meio. E do outro lado nós temos então o Arthur tentando desvendar o que tá acontecendo, né? Não vou dizer mais o que acontece, tudo que eu disse aqui não é spoiler, tá aqui na contracapa, né, na sinopse. E esse é o típico caso no qual você não precisa saber o que acontece, mas sim como acontece. É o típico caso no qual spoilers aí não são tão assim fundamentais para você aproveitar a história, porque nós já conhecemos então o assassino e o que está acontecendo desde o começo. Essa não é uma resposta que a gente vai buscar aqui lendo o livro. A pergunta que é o cerne da história aqui, ela vai ser posta pra gente com o passar da narrativa, e eu achei ela muito boa, porque não a narrativa também, mas a pergunta que o livro suscita,
porque é do âmbito da psicologia, essencialmente. Esse livro, ele trata do psicológico, ponto. E eu acho isso fantástico. Talvez seja o ponto principal aqui desse livro, o que o torna tão bom. O título do livro, O Sorriso da Hiena, vai ser explicado na história, e de uma forma bem bacana. É uma simbologia, e não só o título é uma simbologia, mas várias outras coisas aqui dentro têm a sua simbologia, como a rosa que tem uma rosa aqui atrás, não sei se vocês conseguem ver, nessa edição super bonita, publicada recentemente pela Verus Editora, que é um selo da Record. Também tem, né, a rosa louca, também tem um super significado que tem ali uma relação com o título do livro, pelo menos a meu ver, assim. Eu não vou desenvolver muito bem essa ideia porque seria spoiler, mas eu tenho que dizer isso, que tudo aqui nesse livro tá amarradinho. A história, os personagens, o desenvolvimento dos plot twists, que tem vários aqui, e também o título e toda a simbologia, tudo o que o autor cria aqui. Poderia dizer então que ele é bem fechadinho. E eu gosto muito de ver histórias que não são tão compridas. O livro tem, deixa eu ver, 270 páginas, que conseguem colocar no centro da narrativa 3 protagonistas, como é o caso aqui, o Arthur, o detetive, o assassino, que é o David, e o psicólogo, que é o William. Eu gosto muito disso. Um pouquinho incomodada porque nenhum dos 3 é feminino, é uma personagem feminina. Porém, ainda assim, nós temos aqui personagens femininas fortes e que não tem, assim, um estereótipo, sabe, inculcado nelas. Isso é algo bem positivo. O livro ele foi recentemente publicado, porém ele já é bem conhecido, né, aqui no meio do Booktube, porque esse autor ele era independente, de tão famoso que ele ficou nas redes sociais, de tanto que essa história despertou a curiosidade das pessoas, ela foi publicada, despertou o interesse de uma editora, a editora Record, Verus, né, o selo Verus, e ela foi publicada agora em junho. Temos essa edição lindíssima, uma capa repaginada, é mais ou menos a mesma, só que com alguns detalhes alterados, e é muito linda essa capa. E pra terminar, eu vou falar um pouquinho do que eu achei do final. Eu acho que ele corrobora o que o autor quis trazer aqui pra gente com a pergunta que é a essência do livro. É uma história verossímil, o que a torna muito mais perturbadora, porque pode acontecer, sabe? Ela não tem nada de mirabolante. Tanto é que ela me fez, assim, ter algumas noites mal dormidas, vamos dizer, porque eu fiquei com medo, né, do que acontecia aqui e da vida real, que é o que tem aqui, do início ao fim. Ai, pra terminar esse vídeo, agradecer ao Gustavo por ter me proporcionado essa leitura e parabenizá-lo pela publicação e pela escrita de um livro tão bom, que é o livro de estreia dele. E, né, bem assim, uau. Se você gostou da resenha e quiser conhecer um pouco mais do livro, do autor, eu vou deixar lá embaixo os links onde vocês podem encontrar a história, o livro, o autor. E é isso então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e não se esquecendo de que quando atingirmos 70 mil inscritos, nós teremos um super sorteio de 70 livros, então compartilhe esse vídeo com quem você sabe que gosta de ler thrillers ou enfim, de literatura no geral, e não se esqueçam de curtir para me ajudar na divulgação. Um grande beijo e até o próximo vídeo, tchau, tchau!